Olha, pessoal, Bolsonaro disse a Toffoli que não iria fazer nada para desmobilizar acampamentos golpistas. Sabe por que isso aqui é importante? Porque Bolsonaro está cada vez mais envolvido nesse golpismo e ele pode ser responsabilizado na justiça, inclusive com declaração a um ministro do STF dizendo que não vai atuar para desmobilizar os acampamentos. É muito sério. Bolsonaro mobiliza, diz que não vai atuar para desmobilizar e ainda nega que mobilizou. É o completo covarde que a gente conhece. Núcleo onde foi tramado os atos do dia 12 de dezembro e de onde saiu o plano para explodir uma bomba para gerar caos em Brasília, os acampamentos golpistas foram protegidos por Jair Bolsonaro durante conversa há cerca de 2 semanas com o ministro do STF, Dias Toffoli. Segundo informações do Estadão, o encontro aconteceu em um jantar com aliados do futuro ex-presidente que tentaram convencê-lo a reconhecer a derrota para Lula nas eleições. O argumento usado foi de que o reconhecimento do resultado nas urnas iria desmobilizar os golpistas acampados em frente aos quartéis generais em todo o Brasil. E o argumento é bom. Se tivesse reconhecido a derrota, não teria movimento golpista. No domingo, dia 30 de outubro, se à noite, depois de decretada a sua derrota, Bolsonaro tivesse ligado para o Lula e parabenizado o vencedor das eleições, não teria nenhum movimento baderneiro, arruaceiro, golpista do país. Desde o início, Bolsonaro incentiva o que está acontecendo. Ele é o grande responsável. E a gente nem precisa ficar falando, porque é evidente. Mas como no Brasil, hoje em dia, nós temos que repetir o óbvio todo santo dia, cá estou eu aqui para dizer que Bolsonaro é o líder, Bolsonaro é o responsável pelo movimento golpista, que ele vai negar até o fim, mas só nessa declaração ao Toffoli de que não iria agir para acabar com o movimento, já mostra que ele é o líder e defende o golpismo no Brasil. Está registrada essa declaração. O Toffoli pode testemunhar. Ele disse que não iria mover um dedo para acabar com esses acampamentos na frente dos quartéis. Precisa mais para provar que Bolsonaro é o chefe do golpismo no Brasil? Bolsonaro fez birra e teria dito na presença de Toffoli, um ministro do STF, que também vale questionar por que diabos estava nessa reunião, temos que perguntar, né? Mas, enfim, ele que tem que explicar. Bolsonaro disse que não mobilizou nada, então não vai desmobilizar nada. Ele nega que seja o responsável por essa movimentação que pede fechamento do STF, pede anulação das eleições, intervenção militar, criação de um estado de exceção no Brasil, ou seja, uma ditadura mediante um golpe militar, mais um. É isso que eles pedem. Quem foi que desde o começo tentou descredibilizar o nosso sistema eleitoral? Bolsonaro. Quem foi que ficou falando que a eleição tinha fraude através das urnas? Bolsonaro. Quem foi que a todo momento disse que não sabia se iria aceitar o resultado da eleição? Bolsonaro. Pessoal, tem vídeo, e não é um, são vários, com Bolsonaro falando contra as urnas, contra o sistema eleitoral. Ele incentivou tudo o que está acontecendo no país. O cara que foi pego com a bomba no aeroporto disse que só comprou arma por causa do discurso do Bolsonaro. O cara confessa em depoimento à polícia que ele se inspirou no Bolsonaro, nas palavras do Bolsonaro. Precisa mais o quê? Tá na cara, né? Bolsonaro também teria prometido, na presença do Toffoli, que não fará nenhuma aventura no final do seu mandato. Ou seja, ele também diz aqui que não vai dar golpe, porque ele não tem como dar esse golpe. E essa é uma pancada nos golpistas. Porque o Bolsonaro, quando conversou com ministros do STF, teve aquela reunião com os ministros, nessa situação aqui, na presença do Toffoli,
ele deixa bem claro que não tem forças para atentar através de um golpe contra a democracia. Não tem como fazer nenhuma aventura, porque ele não tem apoio nem internacional, nem das forças militares. As Forças Armadas não embarcariam numa insanidade dessas, apesar de que tem gente dentro das Forças Armadas que adoraria embarcar. Mas não tem essa unanimidade, nem essa força para mobilizar as pessoas que são chave para que um golpe acontecesse. E é bom que se deixe claro, se tivesse clima, se tivesse apoio internacional, aconteceria. É só ver a conivência de forças policiais e de muita gente dentro das Forças Armadas. É somente por isso que um golpe não acontece no Brasil. E o Bolsonaro sabe disso. Só que ele não desmobiliza os seus fanáticos porque ele quer manter esse clima de instabilidade pensando em prejudicar o governo Lula. Não se iluda. Bolsonaro já pensa em 2026, ele já está de novo em cima do palanque e ele acha que vai conseguir voltar ao poder. Ele mantém essa ilusão. Claro, acreditando na impunidade. E olha que, diante da justiça brasileira, muitas vezes a impunidade é o que prevalece mesmo. Bolsonaro, em certo ponto, tem motivos para manter essa esperança de que não vai ser punido. Só que também ele ultrapassou os limites que nunca um presidente da República ultrapassou. É o primeiro presidente que sai do poder com uma lista de crimes que não cabe num rolo de papel higiênico. São muitos crimes, um atrás do outro, e tudo isso ele vai ter que encarar diante da justiça, a começar do dia 1º de janeiro de 2023. Está muito perto, está muito próximo o momento em que Bolsonaro vai ter que encarar a justiça. Por isso que ele já planeja a fuga, ficar um tempo escondido dos holofotes em algum lugar nos Estados Unidos, e nós temos que dar a notícia para o Bolsonaro que isso não vai adiantar. Se esconder nos Estados Unidos não tem garantia de que não será preso. Até porque Brasil e Estados Unidos têm acordo de extradição. Se for condenado, o Brasil pode pedir a extradição do Bolsonaro. A Interpol vai ficar na cola. Não há saída para Bolsonaro. Diante de tudo que ele cometeu durante seu desgoverno, o seu destino é a prisão. Não tem como escapar da cadeia. Vai tentar, mas não terá sucesso. Mais cedo ou mais tarde será preso e deve ficar muito tempo no xadrez para minimizar os danos que ele causou ao país. Nunca nenhuma pena fará Bolsonaro pagar o suficiente diante da dívida que ele possui com a sociedade brasileira. Pega só a pandemia, o que esse cara causou durante a pandemia. Já seria suficiente para mais de 1000 anos de prisão. Esperamos que a justiça seja feita, batemos muito nessa tecla. O Brasil precisa superar esse estigma da impunidade e seguir adiante. Só assim a gente vai ser um país mais desenvolvido. Curte o nosso vídeo para que ele vá mais longe, para que a rede social mostre para outras pessoas. Não esqueça do joinha, tá bom? É muito importante. E, claro, compartilhe o vídeo, manda para todo mundo, espalha por aí. Vamos aumentar o alcance dos canais progressistas.